Seja bem-vindo a uma das aulas mais importantes de português que você verá na sua vida. Garanto isso porque quando você saiu do seu ensino médio, principalmente você que estudou em escola pública a vida toda, você achou que saiu sabendo escrever. Mas, olha só, não é muito absurdo isso aqui que eu vou falar. De 30 a 40% das palavras que você escreveu ou digitou, com a intenção de escrevê-las certinhas, de 30 a 40% delas você errou quando elas demandavam acentuação gráfica. E é sobre isso que iremos falar hoje. Mas por que isso acontece, Everton? É porque o português é muito difícil, né? De fato. É verdade que o português é muito difícil. Mas é porque nós não conhecíamos tão bem as regras de acentuação. Passamos aí grande parte da nossa infância e da nossa adolescência aproveitando a escola como se fosse uma brincadeira. E por vezes os professores ensinavam e a gente não aprendia, e esquecia, não revisava, enfim. Vamos falar sobre as regras de acentuação na aula de hoje. Então, vem comigo. Olha só. A acentuação gráfica é um conjunto de regras que determinam o uso de acentos em palavras da língua portuguesa. A principal função é indicar o que? A sílaba tônica de uma palavra, auxiliando na sua correta pronúncia. Primeiro, você tem que saber qual o conceito de sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica, pelo amor de Deus? É a mais forte. Em resumo, é a mais forte. Por exemplo, nas palavras políticas públicas. A gente usa muito na redação. Né? A gente vai usar aí uma proposta de intervenção. Né? Você vai encontrar duas palavras paroxítonas, porque elas têm as suas sílabas tônicas ali na terceira sílaba de trás para frente, ou na antepenúltima sílaba. E por que a sílaba é tônica? Porque ela é mais forte. Política. Qual a sílaba tônica forte? É o li, né? Você não fala políticas, você não fala políticas, nem politicas. Você fala políticas. É o li que é a forte. Pública é a mesma coisa, é o pu, que é a sílaba forte, né? A sílaba tônica, que demanda mais força na hora de falar. Publicar. Você não fala publica, nem publicar. Você fala pública. Beleza? Então, esse é o primeiro conceito fundamental aí para você entender bem as regras de acentuação. Aí, nós vamos agora para os tipos de acento gráfico. E o primeiro deles é o acento agudo. Olha só, muita gente erra demais, demais, demais. De maneira simples, um acento agudo. Às vezes a pessoa ia até colocar o acento agudo no lugar certo, na sílaba certa, na palavra certa, da maneira certa, na letra certa, para ser redundante. Né? Mas acaba que faz isso. Por exemplo, política. Política. Aí a pessoa vai e manda um acento grave. Quando você vem da esquerda para a direita dessa forma, descendo, é um acento grave. É o acento da crase. O acento agudo é esse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ah, Everton, isso é besteira, mas parece que para muita gente não é. Então talvez você também use aí, tanto faz, é um tracinho só, é acento agudo. Não. O acento agudo é qual? É esse. O grave é esse. Beleza? Então, cuidado com isso. Política deve ser acentuado assim. Política. Certo? Política. Beleza? Para diferenciar na acentuação. E o acento agudo indica a abertura da vogal e geralmente marca a sílaba tônica. O acento circunflexo indica um som mais fechado, né? Que é o Vzinho de cabeça para baixo. Um som fechado da vogal e também pode marcar a sílaba tônica. E o acento grave indica crase, a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Que aí já vem regência, enfim. É um pouco mais avançado do que veremos hoje aqui. Vamos para as regras de acentuação. As regras de acentuação variam de acordo com a posição dessa sílaba tônica que a gente falou. Nós temos os monossílabos tônicos. O que é um monossílabo? Mono é um, tem uma sílaba só. Pá, pé, pó. E são sílabas fortes. Por exemplo, ele, na frase, ele está na casa. Aqui nós temos um monossílabo, mas ele não é tônico, tá vendo?
ele está na casa. Agora, se eu falo pá, pá é um monossílabo tônico. Pé é um monossílabo tônico. Pó é um monossílabo tônico. E para saber se eles serão acentuados ou não, se terminar em A, é, O, ou em e ens. Por exemplo, a palavra além não é um monossílabo, né? Mas termina em en, ele vai ser acentuado. Porque é o mesmo caso para as oxítonas. O que é uma oxítona, Everton? A sílaba tônica é a última. Ou você pega uma palavra, como, por exemplo, também, né? Também. Se eu dividir em sílabas, né? Que também é outra coisa que você tem que saber, você vai ver que é isso aqui, ó. Também. Lembrando sempre que uma sílaba sempre tem o quê? Pelo menos uma vogal, né? E apenas uma vogal forte. As outras vogais que tiverem na mesma sílaba, por exemplo, né, em Uruguai, Uruguai, Guai é uma sílaba só. A vogal é a A, certo? Lembra disso. A vogal é a A e as outras são semivogais, nesse caso. Mas sempre vai haver uma vogal na sílaba. Se não tiver vogal é porque você dividiu errado. Tem que ter uma vogal na sílaba. Pode ter duas, três, mas sempre tem que ter uma, pelo menos uma. Aí também, nós temos aqui ó, uma oxítona, porque o forte é bem. Você não fala também, você fala também, bem. E pela regra das oxítonas, que é igual a dos monossílabos tônicos, né? Terminou em A, E, O, em, que é o caso de também. Ou ens, acento agudo nessa vogal da sílaba tônica. Oxítona. Ou então, seguidas de tom crescente, né? Mas é o comum, é o que? Por exemplo, café, você, cipó, parabéns, tá vendo? O ens, certo? Então, é isso. As paroxítonas, elas são chatas demais, porque elas têm várias regrinhas bestas para você decorar. A sílaba tônica é a penúltima nas paroxítonas. Vamos para outro exemplo de palavra, nesse caso, uma paroxítona. Por exemplo, a palavra caráter, né? Caráter. Você não fala caráter, você não fala caráter, você fala caráter. Não é caráter? Caráter é caráter. Essa aqui é a sílaba tônica da palavra. Everton, como eu sei que uma paroxítona, no caso, não é a última, se fosse a última seria oxítona, não é a antepenúltima, se fosse a antepenúltima seria paroxítona, é a penúltima. É a segunda de trás para frente. Como eu sei que uma paroxítona é acentuada? Eu estou vendo que tem a sílaba tônica, como você falou, então esse é o primeiro quesito para ter uma acentuação possível. E agora, o que é que eu faço para saber se eu devo acentuar ela ou não? Deixar com acento ou sem? Eu sei que tem acento, Everton. Provavelmente você já sabe que caráter tem acento. Porque você já viu ela escrita em algum outro lugar. Mas por que tem esse acento? Porque ela termina em R. Toda paroxítona que terminar em R será acentuada. Mas, Everton, é difícil saber que eu estou vendo que tem várias regras. Ó. São acentuadas em diversos casos, como quando terminam em L, N, R, X, I, US, ão, de tom crescentes e etc. E aí, cara, como é que fica? Como é que fica essa situação? Estou aqui com a tela em branco agora para trazer para vocês o melhor bizu possível para tentar decorar aí as regras de acentuação. Você vai conseguir, olha só. Essa regra é muito popular, né? Talvez você não tenha visto, mas pelo menos entre os professores ela é bem popular, que é a tal da regra da camisa. Certo? Você vai perceber o seguinte: você desenha uma camisa, né? Tentar desenhar aqui de maneira mais singela, quem sabe faz ao vivo. Você desenha uma camisa assim, ó. Olha só que coisa legal. Vamos ver se vai ficar legal mesmo. Tá aqui.
Vou tentar traçar linhas retas. O tablet me dá essa possibilidade, então vou tentar fazer um desenho mais organizado para vocês. Pronto, aqui tá melhor, né? Uma camisa, por quê? Porque parece uma camisa, né? Aí desse lado você coloca as oxítonas. Aqui as paroxítonas. E as proparoxítonas. E oxítonas, lembrando, né? Para as oxítonas, são aplicadas aí as mesmas regras do que para os monossílabos tônicos. Beleza? Então, olha só que coisa interessante, meus amigos. Olha só que coisa interessante. Para as oxítonas e monossílabos, nós vimos que basta terminar em A, terminar em E, terminar em O, terminar em EN e terminar em ENS. N, né? Pronto. Simples assim. Já para as paroxítonas, primeiro, o bizumaster, é o rouxinol. Passarinho que canta muito, né? Rouxinol. Por que rouxinol, Everton? Porque as paroxítonas terminadas em R, X, N e L serão acentuadas. Terminou em R, X, N e L serão acentuadas. Outra regrinha é o quê? Se terminar em I ou terminar em is, serão acentuadas. Se terminar em us, serão acentuadas. Se terminar em e terminar em uns, serão acentuadas. Se terminar em ão ou terminar em ãos, plural, serão acentuadas. Se terminar em an ou terminar em ans, serão acentuadas. Terminou em ps, bíceps, tríceps, serão acentuadas. Terminou em on ou em ons, serão acentuadas. E, em último caso, né, o último caso, mas não menos importante, que é o mais geral, que mais acontece, terminadas em ditongo oral serão acentuadas. O que é um ditongo, Everton? Pelo amor de Deus. Calma, um ditongo, basicamente, é um encontro, né, de duas vogais orais na mesma sílaba. O que é uma vogal oral? É aquela que você pronuncia o som só com a boca, não passa pelo nariz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um ditongo que não é oral, ele é nasal. Ei, né? Geralmente o em ele acaba sendo um ditongo que você fala com o nariz, você sente. Agora o ai, ai é só a boca, né? Oi, beleza? Aí você consegue saber o que é um ditongo oral, duas vogais na mesma sílaba, aí vai ter uma vogal e a semivogal, né? E tranquilo, daí você desenrola o que é um ditongo oral. E, por fim, essa aqui é a mais difícil. Se paroxítona foi difícil, imagina a proparoxítona. Para saber quando uma proparoxítona é acentuada, meu filho, vai ser luta, meu filho. É simples assim, ó. Todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ah, se eu identificar que uma proparoxítona quer dizer que é acentuada, é isso, só. Beleza? Então, ó, já tira o print. Tira o print. Essa é a regra da camisa para a acentuação gráfica. Deixa eu escrever aqui para ficar mais bonito. Acentuação gráfica. Show de bola, né? Vou deixar minha assinatura aqui para você. Opa. Para você tirar o print e tá minha marca registrada. Então nós já sabemos, né, que caráter deve ser acentuado, né?
caráter, certo? E as paroxítonas todas são acentuadas. E o que é uma proparoxítona, aliás? Proparoxítona. Paroxítona, nós vimos as regras. São muitas, né? Tá lá na nossa regra da camisa. E as proparoxítonas é que são todas acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Lâmpada, matemática, políticas públicas, né? O exemplo que eu dei, árvore. Ó, a sílaba em proparoxítona é a antepenúltima. A terceira, essa é a primeira, a segunda, a terceira de trás para frente. Fica mais fácil de entender assim. Certo? E olha só esse bizu, o bizu do irrisório que eu trouxe aqui para vocês. Só nesses casos, pessoal, teremos acentuação gráfica. Só nas 3 últimas sílabas. Na quarta última sílaba, na quinta última, não tem acentuação gráfica, olhando de trás para frente. Você nunca deve acentuar uma palavra além da antepenúltima sílaba. Apenas uma das 3 últimas sílabas de uma palavra poderá ser acentuada. Ou seja, só oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas ou monossílabos tônicos podem receber acento. Um erro comum é, por exemplo, você sabe que prévio tem acento, né? Porque é uma paroxítona que termina com ditongo aberto, iu. Ditongo oral, né? Pré-viu. Termina com ditongo oral, aquela regra, já era. Acentua. Pronto. Prévio tem acento. Aí a galera vai na mesma onda e faz o quê? Previamente tem acento também. Porque prévio tem acento, então previamente tem acento. Mas previamente não tem acento. Porque, olha só. Ó, te, men, via. Só daqui para frente que poderia ter acento. Previamente não tem acento. Certo? Essência, por exemplo. Outro erro muito comum. A palavra é essência. Ela tem um acento aqui. Ó. É sem, que essa seria a sílaba, né? Daqui para cá é a primeira, aí aqui é a segunda e aqui é a terceira. Aí ela termina em tom oral, é uma paroxítona, termina em tom oral, a essência. Tem um acento, né? É o en, por isso que é o circunflexo. Essência tem acento. Aí a galera vai na onda e coloca essencial. Coloca acento. Essencial. Ah, Everton, mas é uma paroxítona, cara. Peraí, cara. Peraí. Aí o problema é grande, porque todo mundo vai entrar num ciclo de dúvidas. Olha só como o português tem muitas nuances. A galera vai se atrelar à palavra essência e por ela ter acento, circunflexo no ciência, né, no sem, o pessoal vai achar que essencial também vai ter. Mas o detalhe é que você fala o que? Essencial. Qual é a sílaba tônica, pessoal, aqui? Nessa, essência. De sem, né? É a sem de essência. Essência. É o sem, a sílaba tônica. Nessa é o sem também. Você fala essential? Não. Você fala essencial? Não. Você fala essencial. É a última. Essencial é uma oxítona. Tá vendo o detalhe mínimo? Isso aqui poucos professores falam para vocês, tá? Inclusive. Essencial. Essa é a sílaba tônica que tá tampando minha cara aqui. Pronto. Essencial. E pior ainda é quando o guerreiro ou a guerreira escreve a seguinte palavra. Olha só essa aqui. Essa aqui é de tirar onda. Olha só. É essencialmente. E coloca a sílaba, aliás, o acento aqui. Essencialmente. Porque essência tem acento. Essencial não tem acento, tá? Para deixar claro. Porque é uma oxítona terminada em L, não tem acento. A palavra correta é essa aqui. E essencialmente não tem acento, até porque, olha só, sem, lembra, né, que dígrafo 2S e 2R não ficam na mesma sílaba. Essencialmente. Olha só. Essa aqui é a de trás para frente, né? A primeira, segunda, terceira, quarta. O cara quer colocar a sílaba na quinta sílaba de trás para frente. Só se coloca da terceira, e se for tônica, e se tiver dentro da regra.
Isso acontece demais. Eu fico preso nisso aqui para explicar a vocês, porque acontece demais. Muito mesmo. Certo? É a mesma coisa de prévio e previamente. Certo? Então, cuidado, pessoal, na hora de trazer a acentuação. Se pegue a regra da camisa, eu me rabisquei todo aqui. Se pegue a regra da camisa. Né? Você se pegue a regra da camisa. Pegue-se a regra da camisa. Usando a colocação pronominal correta. Né? Então, é isso. Não tem muito o que falar, não. É explicar com cautela que vai dar certo. Beleza? Ó. E outra regra, talvez a mais importante, a que mais caia, que eu não posso deixar de falar, é a tal da regra do hiato. O que seria a regra do hiato? Basicamente, letras I ou U, quando tônicas, certo? Recebem acento quando são a segunda vogal de um hiato. O que é um hiato, Everton? É quando você encontra duas vogais, por exemplo, Luiz. Duas vogais que se encontram, mas só que em sílabas diferentes, tá vendo? Luiz. Você fala Luiz. Bom, aqui a gente tem o hiato. A segunda vogal do hiato aqui é qual? Essa. Essa aqui, ó. O I. E a regra do hiato diz o quê? Olha, se a letra I ou a letra U estiver sozinha nesse caso, e ela for a segunda letra, a segunda vogal do hiato, ela vai ser acentuada. Sozinha, se ela estiver sozinha, seguido do S. Luiz com Z não é o caso, mas Luiz com S, Luiz, ele deve ser acentuado. Por quê? Pela regra do hiato. Luiz. Tá vendo que esse I, ele tá sozinho aqui na sílaba, ou ele tá seguido de S, nesse caso, Luiz. Pronto. Luiz com S acentuado. Com Z não, porque a regra não abarca o Z, é só o I sozinho ou S. Beleza? Luiz. O Luiz com S deve ser acentuado. O Luiz com Z, não. Se estiver acentuado é porque está errado. E essa regra do hiato, ela se sobrepõe a qualquer outra regra. Ela manda e desmanda na regra das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Ela é superior a elas. Você esquece das outras regras quando essa regra do hiato se aplica. O outro exemplo clássico. Juiz. Não tem acentuação. Agora, juízes. Ele é tônico, tá? Tem que lembrar que o I tem que ser tônico, ou o U, se estiver sozinho. Também vem um caso, né? Se for um U. Esse juízes tem o acento agudo. A regra do hiato se aplica porque ele está sozinho na sílaba e ele é um I tônico depois de um hiato. Tá vendo? Não precisa ser o U, pode ser outra letra aqui. Mas sendo hiato, sendo uma vogal, show, dá certo. Então, olha só. Luiz com Z não se acentua. Luiz com S se acentua por conta dessa regra. Juiz não se acentua. Juízes se acentua. Pá, pá. Esses dois aqui têm acentuação. Certo? Essa é a regra do hiato. É simples de entender. Mas há uma exceção, tá? O acento não ocorre quando o I ou o tônico formar sílaba com letras L, M, N, R ou Z. Foi o que foi falado, né? Ou for seguido de NH. A regra geral é se ele estiver sozinho ou seguido de S. Pode ser acentuado. Serve para o U também, certo? Por exemplo, baú. Você acentuou baú. Caju, olha só. Caju você não acentua. Por que, Everton? Porque caju não encaixa nessa regra, que não é um hiato. Tá vendo? O hiato é o quê? Como eu falei, duas vogais juntas, mas em sílabas diferentes. O ou I vai encaixar nisso aqui, é sílaba tônica, você fala baú, não é baú, ele tá sozinho, acento nele pela regra do hiato. Caju não, apesar de ser uma oxítona, os dois são oxítonas. Ó. O, ju, as sílabas fortes são as últimas, oxítonas. Mas no caso de baú, acentua por conta da regra do hiato que manda em tudo. No caso de caju, não acentua porque a regra do hiato deixa, a regra da oxítona, perdão, não é um hiato aqui, deixa claro que
Só acentua a oxítona se for terminada em A, em E, em O, em EN ou em ENS. Por isso que caju não é acentuado, assim como abacaxi, né? Abacaxi. Não é acentuado. Já maracujá deve ser acentuado. Porque termina com A. Todos aqui oxítonos. Mas todos seguindo as devidas regras. E a regra do hiato manda em todas elas. Beleza? E temos algumas mudanças no nosso novo acordo ortográfico. Né? Os ditongos abertos, ei, oi, nas paroxítonas, ideia, plateia, coreia, boy, heróico, paranoia, asteroide, não são mais acentuados. Ideia não é mais acentuado, que é um dos erros comuns. Você não acentua mais. Certo? As formas crer, dar, ler, ver e os derivados creem, deem, leem, descreem, releem, reveem, não tem mais o circunflexo. Né? Veem, não tem mais o circunflexo aqui, só as duas letras seguidas. As vogais tônicas I ou U nas paroxítonas, quando vêm depois dos ditongos decrescentes. Feiura, baiuca, maioísmo, também não são mais acentuadas. E as paroxítonas terminadas em ou, enjoo, voo, corou, não são mais. E o trema morreu. Esse trema, que é esse pontinho, ele não existe mais, a não ser que a palavra seja derivada, tá vendo? Derivada do estrangeirismo. Por exemplo, 50, sim, né? 50. Antigamente, tinha isso aqui, ó, 50, que fazia o em, aí tinha o trema, certo? Mas nesse caso não tem mais. Ainda na Constituição, quando você estiver lendo a Constituição, você vai ver o trema solto lá, né? Porque eles não atualizaram, mas tá errado, certo? Só em palavras derivadas do estrangeirismo. Miller. Miller é um nome estrangeiro, então, se no estrangeiro tem e ele é derivado do estrangeiro, já era. Vai ter o Miller aí, com o trema. As abreviaturas, né? Se mantém as acentuações, certo? Não tem nada quanto a isso, é sempre da mesma forma. E o acento diferencial, vamos falar sobre ele. Não se usa mais acento diferencial, né? Nas paroxítonas com a mesma grafia de artigos, né? Proposições, preposições, contrações e conjunções átonas. Para, pela, pelo, né? Antigamente pelo talvez fosse usado dessa forma, pelo, para dizer que é pelo de cachorro. Mas se é igual a uma conjunção, né? Uma preposição já era. Pera, pera, não precisa de acentuação mais, certo? Aí o acento diferencial continua sendo usado no verbo por, né? Para distingui-lo da preposição por. E na forma pôde, do pretérito, do passado, né? Também foi mantida no que, quando a função, quando está em função de substantivo ou em final de frase. Né? Tem alguns exemplos aqui. E o acento é opcional na palavra forma, de forma, né? A forma de dar forma a alguma coisa. A forma de bolo, pode ter o acento circunflexo ou não. Tanto faz, você que escolhe. Certo? Então, outro exemplo também, né? As formas plurais dos verbos ter e vir e seus derivados continuam sendo acentuadas para diferenciar das formas singulares. Ou seja, você fala ele tem, eles têm. Aí vem o circunflexo. Beleza? Ele vem de algum lugar, eles vêm de algum lugar. E vamos falar agora sobre as regras gerais do hífen. Um resumo bônus aqui nessa aula para vocês. O hífen é um sinal gráfico que serve para ligar palavras. Eu já deixo de início que o que acontece é o seguinte: muita gente, quando vai fazer a transliteração na redação, que eu também faço as avaliações de redação, e muita gente erra o seguinte, ó. Por exemplo, a palavra guarda-chuva, guarda, aí vai passar para outra linha, que é a tal da transliteração, né? Vai ter que dividir guarda-chuva. Aí coloca o tracinho, chuva. Aí acha que esse tracinho aqui já vai valer tanto para hífen quanto para travessão de separação. Não. O hífen é uma coisa, o travessão de separação, aquele que também isola posto, é outra. Aqui desse lado seria o travessão de separação e você volta com o hífen aqui embaixo. Mas isso só quando você quebra a palavra em cima do hífen, né? Para qualquer outra palavra normal não precisa. Por exemplo, bola, bola. Pronto, aqui você não precisa voltar com o hífen aqui embaixo, porque é só o travessão de separação, né? Mas isso é um erro muito comum nas redações, então eu já deixo de bônus aqui para vocês. No geral, em palavras compostas, você usa hífen, né?
né? Quando não tem elemento de ligação, quando você mantém a autonomia fonética e a acentuação própria, guarda-chuva, beija-flor, segunda-feira. Casos substantivos, né? Adjetivos, azul marinho, afro-brasileiro. Numerais, primeiro-ministro, você costuma usar hífen, né? E os elementos de ligação, né? Quando tem, você geralmente não usa hífen, as exceções, né? Cor de rosa, você usa hífen, mas pé de moleque, ponto de vista, mão de obra, mais que perfeito, você não usa hífen, né? A regra é que você não usa. Em alguns prefixos, né, você vai ter que se atentar. Quando tem vogal igual, você usa hífen, mas há exceções. Co, pré, ré e pró. Né? Quando você fala de pré-estabelecer, né, pré-estabelecer, não precisa do hífen. Né? Coordenar, reescrever, propor. Se a vogal é diferente, você não usa hífen. Né? Quando vogais iguais, você separa por hífen. No caso de micro-ondas, micro-ônibus. Vogais diferentes, você não precisa usar o hífen. Né? Em prefixos. Se o H inicia a próxima palavra, anti-higiênico, super-homem, aí você usa hífen, certo? Se tem o mesmo som, você usa hífen. Micro-ondas, mini-hotel, né? Enfim, aqui é o caso do H, beleza? E tem outros casos, né? No caso de repetição, usa-se hífen para quando tem palavras repetidas. Tico-tico, ping-pong, tic-toc. Né? O certo seria, né, usar isso aí. TikTok no sentido de batida na porta, né? Não do aplicativo TikTok. Beleza? Eu sei que essa é uma aula cansativa, você já deve ter chegado até o final da aula meio cansado de tanto assistir, mas você viu que é muita coisa mesmo. E talvez, depois dessa aula, você saia com a mente aberta para várias outras questões que você venha fazer ao longo do seu estudo, principalmente no que tange a acentuação. Inclusive na hora de escrever também, você vai estar se perguntando aqui, lá, você vai estar digitando no celular, conversando com alguém aí, essa palavra é acentuada ou não? Ela vai você pesquisar. Ao invés de pesquisar, tenta entender a regra dela. Tenta entender em que regra ela se encaixa. Isso vai te ajudar demais na hora da prova. No teu tempo de descanso, né? Ah, Everton, quero meu tempo de descanso para descansar. Mas inevitavelmente você vai sentir essa vontade. E vai ser divertido para você. Beleza? Mas espero que essa aula tenha sido útil demais. E eu acredito que foi se você assistiu até o final. E se você assistiu até o fim, parabéns, né? Você é um dos poucos guerreiros aí que chegam num nível diferente. Porque você acompanhou até o final e realmente estava disposto ou disposta, né? Uma guerreira disposta a aprender de fato. Mais sobre acentuação e algumas dicas interessantes aqui. Pertenceremos.